Olá, muito boa tarde. Está no áudio direto da redação desta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Hoje, a Câmara Municipal de Fortaleza instalou mais comissões para o biênio 2023-2024. Os vereadores também realizaram sessão parlamentar. Paulo Sérgio Cordeiro tem as informações. Boa tarde, Daniele. Um dia intenso aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, como sempre. Nós tivemos a primeira instalação de 5 comissões técnicas, a de Cultura, Esporte e Juventude, a de Saúde e Seguridade Social, a de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a de Política Urbana e Meio Ambiente e depois a de Direitos do Consumidor e do Contribuinte. Comissões instaladas juntamente com as demais que já estão em funcionamento vão passar aí a fazer a análise das matérias que dão entrada aqui na Câmara para que estas matérias sejam, do ponto de vista da constitucionalidade, do interesse público, avaliadas e enviadas aqui, se estiverem aptas a serem leis, enviadas aqui ao plenário Fausto Arruda. Aqui no plenário, nós tivemos uma sessão bem produtiva, foram 47 matérias que foram deliberadas por vereadores e vereadoras. O vereador Guilherme Sampaio teve uma proposta de lei enviada às comissões para a regulamentação do funcionamento do comércio ambulante nos terminais de ônibus de Fortaleza. Esta matéria foi para as comissões. Foi votada e aprovada uma outra indicação, na verdade 3 indicações de autoria do vereador professor Enilson para que o prefeito José Sarto autorize a construção de 3 pontos do entregador no bairro Rodolfo Teófilo, Canidezinho e também na Maraponga. Estes pontos eles têm Wi-Fi, toda a estrutura para acolher ali entre uma corrida, né, e outra, entre um chamado e outro, aquelas pessoas que trabalham entregando de bicicleta, de moto, de carro, enfim, todas estas pessoas precisam ter ali um apoio, né, um ponto de apoio, argumenta o vereador professor Enilson, e aí ele teve aprovadas aí as construções de pelo menos 3 pontos do entregador. Teve também reforma da Areninha Tauser Parente, o antigo campo do Flamenguinho, lá no Quintino Cunha. Aprovada também a indicação de autoria do vereador Fábio Rubens, portanto uma sessão excelente, né? Do ponto de vista da produtividade de novas leis e também de indicação de novas obras aqui na cidade de Fortaleza. Daniele. Fortaleza ganhou um centro de educação infantil da Prefeitura. A nova unidade fica no bairro Passaré. Patrícia veio com Petros, de 1 ano e 11 meses de idade, para a adaptação do pequeno no novo Centro de Educação Infantil Dr. Sávio Caldas de Alencar, no bairro Passaré. Matriculado no Infantil 2, ele começa agora sua vida escolar na nova estrutura da Rede Municipal de Ensino. Estou amando, ele hoje veio cedo. Tomou café aqui já, muito bem, foi muito bem recebido, estou amando. Muito tranquilo, as professoras, todo o apoio que a gente vai ter e assim a gente também conseguir trabalhar, né? O novo Centro de Educação Infantil tem capacidade para receber cerca de 90 crianças de 6 meses a 3 anos de idade, com atendimento do berçário ao Infantil 3. Aqui foram investidos R$3 milhões. O novo SEI conta, além das salas de aula, com lactário, sala de inovação e tecnologia e de amamentação, com copa, parquinho e muita disposição dos pequenos para aprender. O prefeito José Sarto entregou a creche pessoalmente para as famílias do bairro. Essa é a 24ª unidade de educação infantil inaugurada na gestão e a primeira deste ano. Saber que a gente está colocando o filho e a filha do trabalhador e trabalhadora no equipamento não apenas de engenharia e arquitetura de ponta, de última geração, mas com uma equipe de pedagogos, professores e professoras que são vocacionados. É impressionante e eu digo isso para vocês porque tive o privilégio de viajar muito na minha vida. E eu não conheço nem no primeiro, nem no segundo mundo, os mundos ricos, estrutura que dê uma atenção à primeira infância como a gente tem dado aqui. Vereadores de Fortaleza prestigiaram o novo equipamento. Eu fico muito feliz, né, com a estrutura, você vê que é coisa muito bacana e com muita qualidade. Parabéns, prefeito, parabéns às nossas crianças de Fortaleza. Eu tive a honra de poder colocar o nome do Dr. Sávio Caldas, um médico, referência na neuropediatria, um dos médicos que mais estudou a questão do autismo, e eu, como pai de autista, quis homenagear um médico vocacionado que se foi muito cedo, aos 40 anos de idade, mas deixou a sua história para todas as famílias autistas. O que a gente vê aqui não é somente o impacto educacional
que essas crianças sofrem. Não é só a questão da formação pedagógica, mas um equipamento como esse tem um impacto social enorme na comunidade. As mãezinhas têm onde deixar a criança, a mãezinha volta para o mercado de trabalho ou volta para uma capacitação profissional, e isso só quem tem a ganhar é a população de Fortaleza. Nosso assunto agora é saúde. O mês de fevereiro marca a importância de conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da leucemia, um tipo de câncer do sangue. De acordo com especialistas, se a doença for descoberta na fase inicial, as chances de cura aumentam. Irmã Rosiana descobriu leucemia há 4 anos. Aos primeiros sintomas, ela buscou atendimento médico. Eu comecei a sentir febres, tosse, a garganta irritada, sentia muito suor à noite e é uma fadiga diferente daquela que é do final do dia, depois de um trabalho. Eu fui orientada a procurar o hematologista, então assim, procurei a doutora Paola, que já era referência, na área, e assim, através dos exames, fui diagnosticada com o linfoma. Todo o tratamento da irmã Rosiana foi realizado aqui no CRIO, o Centro Regional Integrado de Oncologia. A hematologista do local explica que a leucemia pode se manifestar de várias formas em crianças e adultos. Tem leucemias que são mais comuns na infância, como é o caso da leucemia linfóide aguda. Tem linfóide aguda também no adulto, mas é mais comum na infância. Acontece 85% delas quase na infância. E a leucemia mieloide aguda, que é mais comum nos adultos, mas acomete também crianças. Mas aí a gente vai ver 70%, 80% das leucemias mieloide agudas acometem o adulto. Por isso que as leucemias precisam ser muito bem diagnosticadas, e aí entra o médico hematologista, que é quem faz o diagnóstico das leucemias agudas, e elas precisam ser muito bem encaminhadas, porque o tratamento de uma leucemia aguda é um tratamento que requer internação. O paciente precisa ir para o hospital, ficar hospitalizado pelo menos no início do tratamento, então exige uma certa capacitação de toda a equipe que vai tratar do paciente. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, a cada ano 11.500 casos são registrados no país. Alguns fatores, como a exposição a agrotóxicos e pesticidas, podem favorecer o aparecimento da doença. Leucemia é uma doença de onde? É uma doença da medula, de dentro do osso, da fábrica do sangue. Então, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles se transformam, eles ficam mutantes, eles mudam e eles passam, então, a não sofrer regulação pelo organismo. Então, as leucemias, quando a gente pensa nas agudas, elas são doenças que elas se desenvolvem de uma forma muito rápida e por isso que se você não iniciar um tratamento muito rápido também, o paciente tem um grande risco de ir a óbito. Em casos de leucemia, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Ao primeiro sintoma, o paciente deve procurar atendimento médico. Depois da realização de exames e do diagnóstico efetivado, o tratamento adequado é iniciado. Quanto mais rápido for esse processo, maiores são as chances de cura. Quando é a criança, a leucemia é curável em 85% dos casos somente com quimioterapia. Mas é lógico que vão ter crianças que vai sair dessa estatística. Então, muitas vezes tem que fazer tratamentos mais agressivos, como transplante de medula e outros tratamentos mais modernos com outras drogas, chamado de terapias-alvo. No adulto, também, a quimioterapia, já no adulto, a leucemia aguda, ela tem menos chance de cura com quimioterapia do que a criança. Então, quase todos os adultos aí vão precisar de fazer o transplante de medula óssea. Hoje, curada, a irmã Rosiana sabe o quanto o diagnóstico precoce fez a diferença na sua vida. Outro diferencial também é o acompanhamento dos profissionais, A doutora Paola realmente é uma pessoa referência na área, aqui, e o seu cuidado, a questão humana também que ela trata os pacientes, isso é um diferencial muito grande. Para aproveitar o carnaval com segurança, uma das principais recomendações é usar preservativo durante as relações sexuais. Ele protege de infecções como o HPV, que invade pele e mucosas. Além disso, pode provocar câncer.
De acordo com especialistas, o excesso do cigarro e de bebidas alcoólicas aumenta as chances de uma pessoa desenvolver o câncer de boca. Outro fator de risco é o sexo oral sem camisinha, que pode causar doenças sexualmente transmissíveis e levar ao câncer de boca causado pelo HPV. Com a proximidade do carnaval, há a preocupação de alta na doença no período de folia. É importante estar atento aos sintomas, como feridas na boca ou no lábio que não cicatrizam, caroços, inchaços, dor na garganta e manchas esbranquiçadas. Prevenir é a melhor opção. O que se pede, de orientação é que as pessoas usem preservativo para que haja uma diminuição na exposição a esse vírus e, consequente, diminuir a infecção dessa doença, desse vírus do HPV e reduzir, assim, a quantidade de câncer de boca e garganta. O que se sabe também, o que está muito mais em voga, que todo mundo sabe, é que o vírus HPV ele causa câncer de colo do útero. Isso é o que é mais difundido. Mas pouca gente sabe, e às vezes a gente esquece, que o câncer de boca e garganta, ele também pode estar associado ao HPV. Normalmente, 20% desses tumores estão associados ao HPV. O INCA, o Instituto do Câncer, estima que até 2025 surjam 15 mil novos casos de câncer de boca e garganta. Quanto mais cedo for diagnosticada, a doença tem maior chance de cura. Obviamente, quanto mais inicial for o caso, menos sequelas o paciente vai ter. E para que haja esse diagnóstico precoce, é importante que o paciente, as pessoas, principalmente aqueles que têm fatores de risco, façam consultas periódicas ao especialista, como o dentista, que já pode lá chegar e perceber um nódulo, alguma ferida na boca, ou um próprio cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem convive com isso diariamente, esses tumores. Então, se você é um paciente que tem os fatores de risco para cabeça e pescoço, vale a pena ter uma consulta periódica. A cada dia, a população se desloca mais sobre trilhos. De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, 2022 terminou com quase 16 milhões de embarques nas 5 linhas disponíveis para passageiros, um crescimento de 28% em relação ao ano de 2021. Seu Marcos decidiu mudar de vida. Há alguns anos migrou do ônibus para o metrô. Não se arrependeu. Comodidade, mais rápido. Mais seguro, eu acho, É bem mais flexível para mim. Seu Marcos não é o único. Só no ano passado, a Companhia Cearense de Transporte Metropolitano contabilizou 15 milhões e 700 mil embarques nas 5 linhas de transporte de passageiros sobre trilhos. Segurança, o conforto, o tempo, que é muito menor de deslocamento. O metrô tem feito concurso, tem treinado o pessoal, tem trabalhado muito nesse aspecto de melhorar, de fato, as condições de operação das nossas linhas. Isso tem contribuído para que haja constantemente um aumento da demanda, a ponto tal de, agora em 2022, nós tivemos aí em torno de 26% de incremento do número de passageiros transportados. Para isso, alguns fatores foram essenciais. Nós temos 3 linhas em operação. Nós temos a linha sul, que vai até o sul de Fortaleza, da região metropolitana, pegando as cidades de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba. Isto todo eletrificado, com 20 estações. Nas estações moderníssimas, todas operando. Temos a linha leste, que vai, aliás, a linha oeste, que vai para Caucaia, são 10 estações, operada com VLT diesel, e temos o ramal Parangaba-Mucuripe, também recém-implantado, são 10 estações. Do ramal Parangaba-Mucuripe está sendo construído e vai talvez ser concluído agora, abril ou maio, o ramal do aeroporto, que você pode sair, por exemplo, da Aldeota e pegar o aeroporto, exatamente de trem. Vai colocar em Fortaleza, talvez, como a 4ª cidade do Brasil, que tem acesso ao aeroporto através do modal ferroviário. O direto da redação segue agora até o bairro Vila Velha para mostrar um trabalho social que é desenvolvido na comunidade. Movido pela fé, o Espaço Veríssimo Freitas promove esporte, cultura e inclusão. São diversas modalidades que, antes de tudo, oferecem muita oportunidade à comunidade do Grande Vila Velha. Eu já tinha esse trabalho em vários projetos sociais aqui do bairro, tanto na praça como em projetos, associações, e aí eu tive a necessidade de ter um meu, para ter com o meu nome, para levar o meu nome e também estar aí
de portas abertas para a comunidade, com os aulões, tem uma parte que é fechada, tem uma parte que é aberta, mas na sua maioria a gente atende a comunidade. Tereza é professora de dança e junto com o vereador Veríssimo Freitas desenvolve um trabalho para a comunidade carente. Ela ressalta a nobreza desse propósito. Eu sou professora de dança de balé e, buscando um outro ritmo, conheci o Veríssimo com as aulas de ritmo já há alguns anos e me apaixonei de cara pelo trabalho dele, pelo trabalho que ele faz com as mulheres da comunidade e fui ficando, até que ele conseguiu colocar o projeto dele, o espaço dele e já me trouxe para trabalhar junto com ele. Então nós estamos aqui de mãos dadas para toda hora. Um dos diferenciais do Espaço Veríssimo Freitas é a comemoração de datas especiais. Desta vez a pedida foi o Carnaval, data extremamente importante e que foi regrada aqui a muita alegria e inclusão social. Foi com essa mentalidade que a Cirlândia traz a jovem Samanta, sua filha, para fazer uma das coisas que ela mais ama. Ela tem autismo e viu na dança uma alegria. A Samanta já é aluna já do espaço já 2 anos, né? Então, assim, ajuda porque é um espaço de inclusão, né? Tanto que já está aqui na faixa da Samanta, inclusão. Até porque as academias não oferecem para pessoas com nenhuma deficiência um apoio. Então, assim, aqui no espaço do Veríssimo Freitas, né? Eu consegui colocar a Samanta no balé e a Samanta trabalha toda a parte da socialização, a parte do desenvolvimento e a parte da inclusão. Samanta, você veio fantasiada de quê? Explica para mim. De bailarina. Você sempre gostou de dançar? Como é que é? Sim, sempre eu gostei de dançar. É muito bom pra mim. Entendi. E hoje você vai ter um carnaval aqui, né? Como é que tá aí o coração pro carnaval? O meu coração está sendo bom, calmo e muito tranquilo. Direto da redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Na sexta-feira tem festa de pré-carnaval em 2 polos oficiais da Prefeitura de Fortaleza. Na Praça do Ferreira se apresentam a partir das 6 da noite Maracatu Solar e Luxo da Aldeia. No Mercado dos Pinhões tem Batuque de Mulher e Banda 1406, começa às 7 da noite. No sábado, 7 pontos reúnem foliões. Na Praça do Ferreira tem Concentra Mas Não Sai e Super Banda, com início às 6 da noite. No Mercado dos Pinhões, Caravana Cultural, DJ Ada Porã, Lídia Maria e Bloco do Prazer, a partir das 5 da tarde. Na Mocinha, às 6 da noite, Bloco Não Espalha Se Não Enche. Na Praça da Gentilândia, no mesmo horário, tem Orquestra Solar de Tambores, Ercília Lima e Renato Black. No Marco Zero, na Barra do Ceará, às 5 da tarde, tem Batuque Baobá e Diana Franco. No Parque Raquel de Queiroz, também às 5 da tarde, se apresentam Banda Pacote de Biscoito e Andrei Davis. Já no Aterrinho, começa às 4 da tarde. A festa será com baqueta mais convidado, Bom de Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, DJ Silas Costa, Bloco Mambembe e Sandra de Sá. No domingo, às 9 da manhã, haverá carnaval infantil no passeio público, com tia Samila e sua turma, além de Bloquinho da Aquarela. No Raimundo dos Queijos, às 10 horas, a animação fica por conta de Luiz da Viola, Cris Malagueta e Grupo DTF. Na Praça da Gentilândia, a partir das 10 da manhã, tem Maracatu Nação Palmares, Afoxé, Omoriza Odé, Super Banda e Anne Caracas. Direto da redação de volta, todos os anos, um shopping aqui de Fortaleza presta homenagem às mulheres que se destacaram nas suas áreas de atuação. Na área da saúde, a homenageada será a médica Riane Azevedo, doutora Riane Azevedo, que está aqui comigo no Direto da Redação. Muito bem-vinda ao Direto da Redação. Doutora Riane, a senhora passou aí à frente pouco mais de 5 anos, à frente do IJF, na superintendência, a maior unidade de trauma do nosso estado, e sendo a primeira mulher a assumir esse cargo, né? Quais foram os maiores desafios?
Sim, eu sou servidora do município de Fortaleza desde o ano de 1993, foi quando eu ingressei no serviço público através de concurso e sempre fui na parte assistencial do hospital. Mas tive alguns desafios na parte, digamos assim, no serviço privado, em gestão. Fiz alguns cursos que me qualificou. E quando foi, então, em 2017, veio o convite, né, pelo prefeito, na época, Roberto Cláudio, e também o doutor Walter, que era o superintendente da época, que ia se afastar, para que a gente ocupasse a superintendência do hospital, né, que foi uma coisa muito importante para mim, que entrei naquele hospital como estudante de medicina, no 7º, 8º semestre, a gente fazia os estágios, fazia parte da grade curricular da faculdade, da UFC, e depois entrar lá como concursada e assumir o maior cargo do hospital, né? Então, me senti muito feliz, muito honrada de poder também, obviamente, contribuir com o meu conhecimento que a gente adquiriu junto à universidade pública e poder retribuir isso de alguma forma para a população e, inclusive, a população do meu estado, né? Então, os meus pais, eles sempre nos deram essa educação de que a gente precisava sempre dar esse retorno para quem nos ajudou, para as pessoas da nossa cidade. E eu acho que esse foi um momento muito bacana, me senti muito feliz em ter feito essa contribuição. Quais foram os maiores desafios? Os desafios, nesses quase 6 anos, 5 anos e meio praticamente, porque teve 6 meses que eu fui superintendente adjunta, então a gente teve desafios assim, desde a greve dos caminhoneiros, passando pelo acidente do VLT, pela queda do edifício Andréa, a greve da polícia, a construção do IJF2, né? O apagão que teve em Fortaleza também, um apagão enorme que praticamente faltou luz por mais de 6 horas em toda a cidade de Fortaleza. E culminou, né, no ápice com a pandemia durante o ano de 2020 e 2021. E um pequeno pedaço que a onda foi mais leve em 2022, né? Então, todo esse período à frente do hospital. Então, eu acredito assim, que na minha vida, toda a minha história que eu tive na medicina e até mesmo também contribuindo na parte de gestão de outras empresas, como a Unimed, Monte Clínico, eu nunca tinha passado tantos desafios dessa natureza quanto nesse período, né? Assim, coisas assim inovadoras do ponto de vista de que não é o comum de estar acontecendo na nossa cidade, né? Falando especificamente da pandemia, como é que foi esse início lá em março de 2020? Olha, foi uma coisa assim muito difícil, porque o IJF ele é um hospital cirúrgico, eminentemente é um hospital cirúrgico, um hospital de trauma, que atende pacientes de violência, de queimaduras, de intoxicações exógenas. São aquelas emergências que você tem que agir, né, rápido, né, que você tem geralmente a tua atuação perante o paciente, ela é determinante o tempo que você atua para o resultado que você vai ter. Então, de repente a gente se vê diante de uma pandemia que a gente não conhece e que a gente continua tendo os acidentes, porque eles não deixaram de acontecer, e a gente tem que continuar ajudando essas pessoas, atendendo. E, ao mesmo tempo, vem uma coisa inovadora que a prefeitura, né, o estado do Ceará, precisava de hospitais com nível terciário, um nível maior de suporte médico, de UTIs, e que praticamente a cidade de Fortaleza, os hospitais do município de Fortaleza, eles não tinham essa quantidade para poder absorver a demanda que estava chegando. Então, foi um desafio muito grande e foi colocado isso para o IJF. E a gente teve que trabalhar muito com o corpo clínico do hospital, que foi muito importante. O corpo clínico ajudou demais, porque você sair de um perfil cirúrgico para ir para um perfil clínico e montar 100 leitos de UTI, como a gente montou, né? Na primeira pandemia foram 100 leitos de UTI e 50 de enfermaria. E na segunda foram 180, foram 100 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria. Num curto espaço de tempo, a cada 10 dias, a cada 5 dias, a gente ia abrindo 10 leitos de UTI. E parecia ser uma coisa aparentemente fácil, mas uma UTI é uma coisa muito complexa. Mas nós tivemos, assim, de certa forma, a sorte de ter o IJF2 estar nesse processo de construção e a gente poder utilizar o IJF2 como esse suporte, né? Doutora, quais as maiores conquistas à frente do cargo?
Acredito que, sim, foi a maior conquista que eu posso ter deixado, né? Obviamente que existia um planejamento anterior feito com vários colegas do próprio hospital, que planejaram, porque viam a necessidade de ter um outro hospital para poder dar esse suporte. Mas, assim, a complexidade do hospital, a forma como ele foi feito, né? Tanto que a gente transformou as enfermarias em UTI, exatamente porque a construção dele permitia a gente fazer isso, né? Coisas que eu não poderia fazer no IJF-1, a não ser que eu fizesse uma preparação. Mas nós não podíamos perder o IJF-1 de atender os traumas, porque os traumas eles continuaram acontecendo. Então, o IJF ele teve 2 papéis. Ele continuou trabalhando na pandemia e continuou trabalhando normalmente fazendo o que ele sempre fez queimaduras, acidentes de carro, acidentes de pedestre, moto e todas essas coisas. Né? Precisa se reinventar mesmo. E, além disso, a gente teve 2 inovações para o município de Fortaleza, que foram os primeiros serviços que tem dentro da rede municipal, né? Que é um serviço de hemodinâmica e um serviço de ressonância. Então, todos 2 também foram montados no IJF-2. A senhora também foi a primeira mulher a presidir a Cooperativa dos Médicos Anestesistas, né? O que a senhora traz aí de bagagem dessa época? Em 2003 até 2006 foram 2 mandatos consecutivos. Foi um início das minhas atividades dentro da parte associativa. Eu sou anestesista da minha especialidade, né? E houve esse desafio, era do Conselho Fiscal, e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre procurei me aprofundar muito nas coisas para opinar, para falar, muitas ideias, aquela pessoa que vulgarmente a gente chama que se mete em tudo, né? E opina, e aí veio o desafio de quem muito fala, de quem muito levanta questões, né? Então está na sua hora de você contribuir um pouco com a gente. E foi muito importante, porque foi quando eu comecei a sentir também a necessidade de me aperfeiçoar, de melhorar a parte gestora, e aí procurei fazer vários cursos, né, vários MBAs, que me deram, obviamente, aprofundaram essa parte da gestão, o conhecimento, a prática, para que eu pudesse melhorar na minha própria forma de fazer gestão. E onde é que a senhora está atuando no momento? Quais os planos para o futuro? Bom, hoje eu continuo no Hospital Multiclínico e também no IJF como servidora. Eu saí da superintendência, mas eu sou da parte da assistência lá. No momento eu estou num período de férias, mas devo retornar quando esse período passar. E continuo também no Hospital Multiclínico como profissional anestesista. Já estou lá há 23 anos, né? Então faço parte do corpo clínico do serviço de anestesia e coordeno o serviço de anestesia de lá também. Doutora, deixe uma mensagem para os novos médicos que estão se formando e para quem sonha em ser médico. Olha, a medicina ela é uma coisa encantadora, né? Eu costumo dizer, eu tenho 3 filhos médicos, e eu costumo dizer para os meus filhos que a medicina ela te permite ser muitas coisas dentro do universo do que você queira ser. Se você quiser ser um professor, você pode ser professor. Se você quiser trabalhar como gestor, você consegue ser um gestor. Se você quiser ser médico puramente assistencial, você consegue ser aquele médico somente assistencial. Se você quiser, além disso, fazer outras contribuições, se você quiser ser uma pessoa, um influencer, um comunicador, você consegue fazer. A medicina ela te permite você passear muito dentro de vários ramos que a gente possa ter assim, no dia a dia da gente, né? Mas ela é muito bom, mas ela precisa que você seja uma pessoa muito dedicada, que você faça aquilo por gostar, porque a pessoa que não gosta da medicina e ela vai fazer por qualquer outro motivo, porque eu quero viver bem, porque vai me dar um resultado financeiro bom, mas você não aguenta, porque ela te exige muito, né? É preciso você realmente ser um profissional dedicado, é preciso que você goste, porque todo dia eu saio de casa, eu não saio de casa para trabalhar, eu saio de casa para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, se eu saio no sábado, se eu saio no domingo, para mim isso não é o dia, é aquilo que eu estou fazendo, né? Então, é isso que eu acho que é importante para o jovem, o novo profissional que está chegando, que ele realmente tenha
dentro de si esse desejo, essa vontade, principalmente de ajudar o outro, de servir, que é o mais importante, para que você consiga ser feliz dentro da sua profissão, porque ela exige muito de você. Né? E para você não sofrer, não achar que está sendo carregado, que tem muita coisa, que você está sendo muito, sofrendo muito, você precisa fazer aquilo que você gosta. Né? Então procure, de certa forma, ser um bom profissional, ver se realmente é esse desejo que você tem de fazer medicina, se isso lhe completa, e principalmente aquele desejo de ajudar os outros, né? Porque isso deve estar acima de qualquer padrão ou de qualquer intenção que a pessoa tenha. Isso tem que fazer parte do seu interior. Massa, bacana. E como é que a senhora se sente, doutora Riane, com essa homenagem, com esse reconhecimento? Eu me sinto muito feliz, né? Eu acho, nem sei se mereço tanto, na verdade eu acho que mais ou menos isso, nem sei se mereço tanto, porque a gente acaba fazendo as coisas sem essa pretensão, né? A gente faz porque é o desafio, é o nosso serviço, é aquela coisa de você estar ali para ajudar as pessoas, né? Durante a pandemia, muita gente, eu sentia que elas tinham medo, que aquelas pessoas, elas ficavam às vezes receosas com tudo o que acontecia, de pegar, de levar para casa, de perder um pai, um filho. E eu percebia que aqueles receios, eu não podia estar dentro daquele medo, né? Do medo comum que elas tinham. Porque se eu tivesse medo, quem iria ajudá-las? Né? Então eu vejo assim, essa questão dessa homenagem, muito uma questão assim, de que você vai fazendo as coisas sem imaginar a repercussão que dá na vida das pessoas. E aí depois, quando você para pensar, é que você olha para trás e vê uma trilha, né, que você construiu e que às vezes a gente não percebe. Mas eu me sinto muito feliz de ter ajudado muitas pessoas, me sinto muito grata também, tenho muita gratidão pelo prefeito, na época, Roberto Cláudio, que me deu essa oportunidade, né, de trabalhar e de exercer, de ajudar as pessoas, o que eu pude também ajudar o hospital que me formou, né, eu tenho muita gratidão pelo hospital, e também ao prefeito Sarto, que me deu a permissão de fazer essa continuidade. Então, só tenho gratidão por tudo aquilo que eu vivi. Tá ótimo, então, doutora Riane, muito obrigada pela participação, parabéns aí por essa justa homenagem, tá certo? Muito obrigada. O Direto da Redação fica por aqui e eu te espero amanhã, a partir de 1 da tarde. Tchau, tchau.